Senhor. Levante suas mãos aos céus. Adora Jesus um pouquinho. Fala que você ama Ele. Diga a Ele palavras de louvor, de exaltação, de honra, de glória. Aproveita a oportunidade. Aproveita a oportunidade. Ele está aqui. Ele quer renovar você. Aproveita a oportunidade. Aproveita a oportunidade aí na sua casa. Takarabassuri bikanda nabasui kandanas. Karabarabassuri bigandoro manash. Santo, santo, santo. Santo, 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 santo. Digno de todo louvor. Digno de toda honra e de toda glória. Tu és Senhor, Tu és Senhor. Tu és todo poderoso. Vamos aplaudir o nosso Deus, que Ele é digno. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Boa noite a todos os irmãos e irmãs que estão pelas redes sociais. Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Diga assim, põe a mão na altura do seu coração e diga assim: Deus vai falar comigo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Obrigado, Ministério de Louvor. Deus abençoe sempre vocês, em nome de Jesus. Melhor Ministério de Louvor do mundo. Deus continue abençoando, derramando graça sobre graça em nosso meio, em nossa liderança, em todo o povo, em nome de Jesus. Amém? Amados, nós estamos encerrando hoje a campanha Minha Casa Florescerá. Lembrando aos irmãos, tenho dito isso nos cultos, que o efeito dessa campanha, depois que nós abrimos e consagramos ela, o efeito dela permanece em nós, em nossa casa, em nossa vida. Quem toma posse disso, diga amém. Então a campanha eu encerrarei hoje. Amanhã temos ainda o culto da quinta-feira também. Acontecerá o encerramento para quem estiver aqui. Mas o efeito da campanha permanece. O efeito da campanha, ele fica com a gente porque está consagrada no altar de Deus. Então você vai desfrutar de momentos maravilhosos ainda esse ano. Você entendeu? Vou repetir. Você vai viver ainda este ano momentos extraordinários em nome de Jesus. Quem se apodera disso, diga glória a Deus. Amém. Ah, pastor, o ano está acabando. Pois é, a minha fé é isso, é que eu ainda viverei esse ano coisas extraordinárias em nome de Jesus. Amém? Eu quero compartilhar com os irmãos, dividir com vocês hoje uma palavra, e eu tenho convicção plena no meu coração que essa palavra vai ser bênção para quem abriu o coração para receber. Amém? Amém, queridos? Então quem abre o coração para receber, recebe. Quem não abre, trava, não entra a palavra. A palavra, ela vai fazer um efeito na vida de quem abriu o coração para receber essa palavra. O tema dessa mensagem de hoje é o seguinte: a bênção de Deus está na sua vida, você vai florescer. Então observe isso. A bênção de Deus está na sua vida, você vai florescer. Pastor, eu não sei se essa bênção está sobre a minha vida. Ela pode entrar na sua vida hoje. Porque pode ser que alguém esteja aqui hoje dizendo assim: não, essa bênção esteve sobre a minha vida. Não está mais. Essa bênção eu não sinto, pastor, que está sobre a minha vida. Ela vai chegar na sua vida se você abrir o coração e dizer: eu quero essa bênção sobre a minha vida. Entende? Agora tem pessoas que estão aqui que afirmam isso: a bênção de Deus está na minha vida, eu vou florescer. Então se prepara, porque vai florescer em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Glória a Deus. Eu vou usar a narrativa do texto bíblico, e no momento citado
da mensagem, o Daniel está lá no fundo, ele vai me auxiliar com o telão. E nós vamos abrir a palavra de Deus num momento específico. Mas nós vamos trabalhar o pensamento hoje em Gênesis, capítulo 28, vamos para o 29, vamos passar pelo 30 e vamos encerrar no 31. E no encerramento Deus tem algo especial para a nossa vida em nome de Jesus. Quem crê nisso, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus. Então fica na observação e no momento que for citado lá no telão, você vai poder acompanhar de lá e no mesmo instante abrir a Bíblia sua aí, se você quiser, porque você está com toda a referência simples de achar, que é o livro de Gênesis, tá bom? Queridos, a bênção de Deus está na sua vida. Eu preciso que você primeiro acredite nisso. A bênção de Deus está na sua vida. Diga bem forte assim: a bênção de Deus está na minha vida. Agora veja bem, se você acredita que a bênção de Deus está na sua vida, você precisa acreditar na segunda colocação que eu vou fazer. Então a segunda colocação é: se você acredita que Deus está na sua vida, a segunda colocação é: você vai florescer. Então diga assim, ó: eu vou florescer. Com mais vontade, diga: eu vou florescer. Agora grita um pouco e diga: eu vou florescer. Se você crê nisso, aplauda o Senhor Jesus, porque você vai florescer, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 28, verso 10 ao verso de número 22, começa a falar para nós uma história que se tornou uma história muito conhecida na Bíblia Sagrada e de muitos ensinamentos para as nossas vidas. E em Gênesis capítulo 28, verso 10 ao verso de número 22, nós vamos encontrar ali a história de Jacó. E no tema, aliás, no texto que nós estamos falando, Jacó, depois de um desentendimento familiar, a pedido de sua mãe, ele foge de sua casa para Padã Arã. Depois de um desentendimento familiar, a mãe de Jacó chega diante dele e diz assim: ó, é hora de você sair daqui, é hora de você fugir da nossa casa, porque o seu irmão deseja matá-lo, o seu irmão está com ódio de você. Então você precisa sair daqui e você precisa ir para uma cidade chamada Padã Arã. Essa cidade é o destino da casa do irmão da mãe de Jacó, um homem chamado Labão. E no caminho a esse lugar, porque Jacó obedeceu a sua mãe, e ele sai da sua casa em destino a Padã Arã. No caminho, ao deitar, querer descansar Jacó, ele deita e ele escolhe uma pedra, e essa pedra é tida por ele como um travesseiro para aquele momento, e ele descansa. E é interessante que ele consegue pegar no sono, mesmo estando deitado com a sua cabeça reclinada em uma pedra. E mais interessante ainda é porque mesmo deitado com a cabeça em uma pedra, ele consegue ter um sonho. E o sonho que ele passa a ter nesse instante é um sonho dado por Deus, é uma direção dada pelo Senhor. Porque o sonho em que Jacó tem naquele momento, ele viu uma escada que saía do chão e ia até o teto, até os céus, e os anjos de Deus subia e descia por essa escada. E como se não bastasse ele ver os anjos subindo e descendo, nesse sonho Jacó ele consegue ver o próprio Deus que está nessa escada. Deus nesse instante se revela a Jacó acerca do propósito divino com ele, o propósito que Deus tem para com Jacó. E em Gênesis capítulo 28 verso 15, projeta para mim, Daniel. Gênesis capítulo 28 verso 15, Deus faz uma garantia a Jacó, e a garantia que Deus faz a Jacó é a seguinte: e eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho
te falado. Aqui Deus vem para Jacó e faz a ele uma promessa, ele faz uma garantia, e essa garantia é interessante, porque se você observar bem e prestar atenção no que Deus disse a Jacó, ele disse assim, ó: eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Isso me faz lembrar um texto bíblico que diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Isso nos dá a entender que há um Deus que está conosco, há um Deus que anda comigo, há um Deus que anda com você, há um Deus que não te desamparou. E se isso é verdade, prepare-se para florescer, prepare-se para florescer, porque quem está com Deus floresce. Jacó recebe uma direção de Deus: eis que estou contigo. E observe que no final da mensagem eu vou te lembrar disso. Deus dizendo isso para Jacó: eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Em Gênesis capítulo 29, verso de número 13 a verso de número 20, Jacó, ele conseguiu encontrar o seu tio Labão, como a sua mãe havia orientado. Ele chega à cidade de Padã Arã, e quando ele chega a essa cidade, Jacó, ele se informa acerca com pessoas, se as pessoas conheciam esse homem chamado Labão. E as pessoas com quem ele mantém contato diz: lógico que conhecemos, Labão é conhecido na região. Jacó ficou morando na casa de Labão um mês inteiro. Quantos meses? Um mês inteiro esse homem Jacó ficou morando na casa de Labão. E esse um mês inteiro que ele ficou morando na casa de Labão, Labão chega um certo momento para ele e disse para Jacó da seguinte maneira: nós somos parentes, a tua mãe é minha irmã, ou seja, eu sou teu tio, mas não é justo você ficar trabalhando aqui, nos ajudando sem salário. Então não é porque que somos parentes que não vamos acertar isso. Não, vamos ver como podemos pagar o seu salário. E aí Jacó faz uma proposta para Labão. E a proposta de Jacó para Labão é a seguinte: ele disse a Labão: se você topar, se você aceitar, eu vou trabalhar 7 anos para ter Raquel como minha esposa. Porque quando Jacó encontrou Raquel no primeiro encontro, e ela era uma daquelas que ele havia perguntado se eles conheciam Labão, quando Jacó olhou para Raquel, ele já, segundo a Bíblia, se interessou em Raquel. Ele já a amou desde o primeiro encontro. Então ele olha para Labão e diz para Labão assim: ó, eu poderei trabalhar por você por 7 anos, e o meu salário será a tua filha Raquel. E Labão acha essa história interessante e topa. Então beleza, esse vai ser o teu salário. E aí está um homem que é Jacó trabalhando por 7 anos por sua esposa. E Deus, interessante, Deus abençoou muito o trabalho das mãos de Jacó, e Labão prosperou demais. Enquanto Jacó trabalhava pela esposa que ele queria, Raquel, e o trabalho dele era para o sogro dele, Labão, começou a reparar e a perceber que ele, Labão, começou a prosperar muito, porque Deus estava abençoando demais o trabalho das mãos de Jacó. Mas interessante nessa história é que quando chegou o final dos 7 anos, era a recompensa, era agora ter a Raquel como sua esposa. E naquele tempo eles tinham a mulher como esposa e esperavam o período da noite para ter com ela a noite de núpcias, para poder assumir como sua esposa. E aí a Bíblia diz que nesse momento Labão, ele tem que passar Raquel para Jacó, e chega a noite, e quando a noite chega, a tenda está montada, Jacó está feliz, trabalhou 7 anos pela mulher que ele amava, e de repente Labão faz algo injusto. Labão vai lá e pega a outra filha dele, Lia, em algumas outras versões Leia, pega a outra filha dele, coloca dentro da tenda
de noite, coloca dentro da tenda e entrega para Jacó. E a Bíblia diz que Jacó, ele passa a ter a noite de núpcias com essa mulher, e quando ele acorda, quando ele se dá conta, não é Raquel, é Lia. E ele conhecia muito bem Lia, porque ele já estava na família há 7 anos. Quando ele amanhece e ele vê Lia, a Bíblia diz que ele vai até Labão e diz: não é por Lia que eu trabalhei 7 anos, é por Raquel. Aí Labão olha para ele e diz assim: mas sabe o que é? Que no nosso costume nós não entregamos a filha Raquel como você quer, a gente entrega Lia. Ele fica desgostoso daquilo, porque ele sentiu que ele foi trapassado. Havia um negócio estabelecido, de repente foi quebrado um propósito, foi quebrado um acordo. Mas por que é que Labão faz isso? Porque Labão percebeu que Jacó ia pegar Raquel e ir embora. E Labão percebeu que a prosperidade dele estava através de Jacó. Deus estava abençoando Jacó e por isso abençoava Labão. Aí não é mais Jacó que faz o acordo, é Labão que faz uma proposta. A proposta de Labão é a seguinte: então fica mais 7 anos e eu lhe darei Raquel. A Bíblia diz que ele amava tanto Raquel, que ele aceita a proposta do sogro, de trabalhar mais 7 anos para ter Raquel. E assim é a história do capítulo 29. Agora Labão fez a proposta para Jacó: trabalhe mais 7 anos e eu te darei Raquel. E Jacó aceitou, porque Jacó amava demais Raquel. E no total, Jacó trabalhou para Labão 14 anos, tendo como recompensa simplesmente as filhas que Labão deu a ele. Aqui Jacó não tinha riquezas, aqui Jacó não viu nada florescer, aqui Jacó não consegue ver Deus abençoando ele, porque praticamente ele trabalhou e financeiramente, materialmente não conquistou nada, absolutamente nada. Ele trabalhou para ter Raquel, foi enganado, trabalhou mais 7 anos, e aí sim conseguiu Raquel. Então ele tinha por mulher Raquel e Lia naquela ocasião. Em Gênesis capítulo 30, verso 25 ao verso de número 43, e eu quero que o Daniel deixe já projetado, já no gatilho aí. Jacó, ele quer voltar com sua família para a sua terra natal. Já se foram 14 anos em Padã Arã. Já se foram 14 anos trabalhando para o seu sogro. E agora Jacó, ele quer voltar para a sua terra natal. Mas Labão, o sogro dele, não quer deixar, porque Labão sabia que com Jacó estava a bênção de Deus. Escute o que eu vou dizer: com você está a bênção de Deus. Comigo está a bênção de Deus. Na sua casa está a bênção de Deus. Rabassui Candanás. Na sua vida está a bênção de Deus. Nos teus negócios estão a bênção de Deus. Labão sabia, ele não queria deixar Jacó sair, porque a bênção de Deus estava com Jacó. Mas Jacó ainda não havia desfrutado de um florescimento de bênçãos, mas a bênção estava com ele. O que significa? Tem a hora certa de você florescer, tem a hora certa. O que é que você tem que fazer? Você não pode desanimar, porque tem a hora certa de você florescer. Tem a hora certa da sua casa florescer, tem a hora certa do seu filho florescer, tem a hora certa da sua filha florescer, tem a hora certa, tem a hora certa. Você só precisa esperar, porque tem a hora certa. Olha essa história, eu quero ler o texto bíblico.
Gênesis capítulo 30, verso 25 ao 43. Projeta para mim. Depois que Raquel deu à luz a José, Jacó disse a Labão, presta atenção: deixe-me voltar para a minha terra natal. Deixe-me voltar para a minha terra natal. Dê-me as minhas mulheres, pelas quais eu o servi, e os meus filhos, e partirei. Você bem sabe quanto trabalhei para você. Mas Labão lhe disse: se mereço sua consideração, peço-lhe que fique. Por meio de adivinhação descobri que o Senhor me abençoou por tua causa. Olha para mim, por gentileza. Tem pessoas, você ainda não floresceu do jeito que queria, mas tem pessoas que já estão sendo abençoados por tua causa. Por tua causa. Eu ainda não floresci como queria, mas tem pessoas que Deus já está abençoando por minha causa. Tem pessoas que Deus já está abençoando por tua causa. Se já tem gente sendo abençoado por tua causa, prepare-se, a hora de você florescer vai chegar. Ah, vai chegar. Diga assim: a minha hora vai chegar. Ah, vai, a tua hora vai chegar. Olha para alguém, diga: a tua hora vai chegar. A tua hora vai chegar. A tua hora de florescer vai chegar. Eu descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. E acrescentou: diga o seu salário e eu lhe pagarei. Olha Labão agora olhando para Jacó e dizendo assim: esse cara é tão bom, a bênção de Deus está na vida dele de tal forma, que agora não é mais por uma filha ou pela outra. Diga-me o teu salário e eu te pagarei. Ele poderia dar o valor que ele quisesse, Labão ia pagar. Nos dias de hoje, pensa num salário aí que te deixaria com um sorriso, 15 para as 3, 20 mil reais, tá bom? Meu Deus do céu, olha você rindo aí, ó. Pede o teu salário que eu te darei. Se Jacó olhasse e dissesse assim: 20 mil para administrar o rebanho, Labão ia tirar do bolso e dizer: eu pago, porque você merece. Você tem algo diferente na sua vida. Aqui ele diz: diga o seu salário e eu lhe pagarei. Jacó lhe respondeu: você sabe quanto trabalhei para você e como os seus rebanhos cresceram sob os meus cuidados. O pouco que você possuía antes da minha chegada aumentou muito, pois o Senhor o abençoou depois que vim para cá. Contudo, quando farei algo em favor da minha própria família? Então Labão perguntou: que você quer que eu lhe dê? Labão não quer perder o homem de Deus. O que você quer que eu lhe dê? Não me dê coisa alguma, respondeu Jacó. Voltarei a cuidar dos seus rebanhos, se você concordar com o seguinte. Labão está diante de Jacó dizendo: fala o que você quer. Hoje passarei por todos os seus rebanhos e tirarei do meio deles todas as ovelhas salpicadas e pintadas, todos os cordeiros pretos e todas as cabras pintadas e salpicadas. Eles serão o meu salário. Presta atenção nisso. Porque aonde há a bênção de Deus, ninguém impede a pessoa de florescer. Ele disse assim, ó: aonde houver os animais salpicados, pintados, os cordeiros pretos e as cabras pintadas e salpicadas, onde estiver esses, eles serão o meu salário. Labão olha para essa proposta e diz assim: opa, fechado. Porque salpicados e pintados era a minoria. Quando olhava para o rebanho, era tudo sem ser salpicado e pintado. Os salpicados e pintados era a minoria. Mas eu quero que você lembre de uma coisa. Deus um dia olhou para Abraão e falou assim: escolhe o lugar para onde você quer ir. Abraão olhou para Ló e disse assim: escolhe o lugar para onde você quer ir. Ló olhou para o lugar do olhar que atrai. Quero ir para lá, se você for para lá eu vou para cá.
O lugar parecia devasto. O lugar que Abraão vai andando parece terrível. Deus diz para Abraão: aonde você for, eu estou junto, você vai prosperar. Você vai vencer. Se não tem água, é um deserto, eu vou fazer um manancial de água para você. Se planta e não nasce, vai plantar e vai nascer, porque aonde Abraão ia, a bênção ia junto. Escute o que o Espírito Santo está falando: aonde você for, Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Onde você for, o que me faz lembrar, onde eu puser a planta dos meus pés, Ele me dará como herança. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. As salpicadas, as pintadas eram as minorias. E disse Labão: de acordo, seja como você disse. Labão pensou: estou no lucro. Beleza. Olhou para o rebanho gigante dele, viu a minoria, salpicados e pintados, e disse: beleza, eu concordo. Naquele mesmo dia Labão separou todos os bodes que tinham listra ou manchas brancas, todas as cabras que tinham pintas ou manchas brancas, e todos os cordeiros pretos, e os colocou aos cuidados de seus filhos. Afastou-se então Jacó a distância equivalente a 3 dias de viagem. 3 dias de viagem a pé. É longe ou não é? Foi a distância de Jacó, do rebanho de Jacó, com o rebanho de Labão. Os filhos de Labão separou o rebanho e falou: Jacó, aqui os salpicados e pintados são esses, pode seguir seu caminho. 3 dias de viagem a pé, foi a distância. Jacó sai com os salpicados e as pintadas, e Labão fica com aquelas que pareciam ser as mais lindas. E Jacó sai. Afastou-se então Jacó a distância equivalente a 3 dias de viagem, e Jacó continuou a apacentar o resto dos rebanhos de Labão. Jacó pegou galhos verdes de estoraque, amendoeira e plátano, e neles fez listras brancas, descascando-os parcialmente e expondo assim a parte branca interna dos galhos. Depois fixou os galhos descascados junto aos bebedouros, na frente dos rebanhos, no lugar onde costumavam beber água. Na época do cio, os rebanhos vinham beber e se acasalavam diante dos galhos que Jacó havia colocado, e geravam filhotes listrados, salpicados e pintados. Jacó separava os filhotes do rebanho dos demais. Aqui eu já vi gente pregar bobagem, no meu ponto de vista, de que isso que Jacó fez foi uma simpatia. Não. Se você ler o texto depois que eu vou ler, você vai entender que Deus está no processo, e todo milagre vem de Deus. O poder da vida vem de Deus. Como um ser humano sai de dentro de um ventre, vem de Deus. Deus tem esse poder. E aí, se você, depois eu prego isso uma outra oportunidade, as 3 plantas que Jacó coloca na frente do rebanho, as 3 espécies que eu citei aqui de plantas, elas são robustas, elas são fortes e elas são grandes. Jacó estava trazendo naquele momento uma informação de fé a Deus. Eu quero que as ovelhas, que o rebanho que cruzar na frente das varas, sejam fortes como elas são, sejam firmes como elas são. E você vai ler no texto bíblico que a palavra de Deus diz que todas que geraram diante das varas eram fortes e firmes. Nascia um rebanho forte e firme, viçoso.
E fazia com que, aliás, toda vez que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos nos bebedouros em frente dos animais, para que esses se acasalassem perto dos galhos. Mas se os animais eram fracos, não os colocava ali. De modo, os animais fracos ficavam para Labão e os mais fortes para Jacó. Deus fazia no ventre dos animais, das que eram salpicadas e pintadas, sair de lá de dentro mais ovelhas, carneiros, cordeiros salpicados e pintados. A diferença é que os que saíam salpicados e pintados eram os mais fortes. Eram os mais fortes. O último versículo do texto diz: assim Jacó ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos e de servos e servas, camelos e jumentos. Aqui, depois de 14 anos servindo sem salário, Jacó começou a ver sua casa florescer. Jacó olhava para a estratégia que Deus deu para ele, de colocar as varas diante do rebanho, e elas produziam salpicadas e malhadas e fortes, diante de uma estratégia que Deus deu para ele. O versículo final encerra dizendo que Jacó ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos, servos, servas, camelos e jumentos. O que eu vou dizer agora para quem tem fé: Deus é poderoso para hoje, nessa noite, te dar uma ideia, uma estratégia, uma ideia. Essa estratégia vai revolucionar a sua vida, a sua casa, a sua família. E se prepare para florescer. Bendito seja o nome do Senhor. Uma ideia fez a diferença. Uma ideia fez a diferença. Em Gênesis capítulo 31, verso de número 11 ao verso de número 13, nós temos a confirmação de quando confiamos em Deus, de que quando confiamos em Deus, ninguém, diga ninguém, ninguém consegue impedir a gente de florescer. Presta atenção que eu estou acabando. Preciso da sua atenção. Em Gênesis 31, do 11 ao 13, deixa no gatilho aí, Daniel, temos a confirmação de que quando confiamos em Deus, ninguém, nem demônios no inferno, nem homens na terra, nem anjos no céu, pode impedir a gente de florescer. Ninguém pode impedir você de florescer. Quando você tem a bênção do Senhor, se ainda não floresceu como queria, é uma questão de tempo. Anda na linha, anda na presença, anda diante do Senhor, porque Ele vai fazer você florescer. Ele vai sim fazer você florescer. Escute, Gênesis capítulo 31, verso 11 ao 13, projeta para mim. O anjo de Deus me disse no sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. Então ele disse: olhe e veja, aleluia, que todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão lhe fez em 14 anos. Nada escapa do golpe de vista de Deus. Olha que interessante. Eu sou Deus. Não, antes. Levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados. Por que está acontecendo isso?
porque vejo. Eu vi tudo. Você achou que eu não estava vendo, Jacó? Eu vi tudo. Você achou que eu estava indiferente, Jacó? Eu vi tudo, porque vejo tudo que Labão te está fazendo. Eu sei tudo que Labão está fazendo. Próximo. Eu sou o Deus de Betel. Você vai entender isso. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai dessa terra e volta para a terra de tua parentela. Oh Deus Todo-Poderoso, sabe por quê? Porque agora não é pela vontade de Jacó, é ordem de Deus. Volta, porque você vai voltar florescendo, 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 florescendo. Aqui nós temos duas coisas interessantes, preste atenção. Primeiro, Deus disse a Jacó: tenho visto tudo o que Labão lhe fez. Olhe para mim e escute. Você acha que não, mas Deus viu a injustiça que fizeram para você. Você acha que não, mas Deus viu tudo. Deus viu tudo. Deus estava enxergando tudo. Pastor, Deus não viu aquele dia de prova. Pastor, Deus não estava comigo naquele dia de luta, no pior dia da minha vida, no pior dia da minha família. Deus não viu, Deus não estava lá. Deus viu, Deus viu, Deus viu, Deus viu. Se você estiver andando na presença dEle, Deus vai agir em teu favor. Escute, se não quiser nada com Deus, Deus não vai fazer florescer. Mas se você quer alguma coisa com Deus, se prepare. Ele viu tudo. 14 anos não passou desapercebido. Deus estava vendo tudo. Deus estava vendo tudo. Segundo ponto, Deus disse a Jacó: sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Deus não se esquece de nenhuma aliança que você faz com Ele. Deus não se esquece de nenhum voto que você faz com Ele. Projeta para mim, Daniel, Gênesis capítulo 28, verso 16 ao verso 22. A Bíblia diz assim: quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida, o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Verso 18, presta atenção. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a de pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo e deu o nome de Betel. Lembra do versículo acima? Eu sou o Deus de Betel. Eu sou o Deus de antes de Labão te humilhar. Eu sou o Deus de antes de Labão fazer a sacanagem que fez com você. Eu sou o Deus de Betel. Eu sou o Deus daquele dia que você ergueu um altar, ungiu e ofereceu a mim. Eu sou o Deus e deu o nome de Betel. Betel significa casa de Deus. E deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamava Luz. Verso 20, Jacó fez um voto dizendo, olha o voto de Jacó: se Deus estiver comigo. E o tema dessa mensagem é: a bênção de Deus está na sua vida. Jacó disse: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que eu estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, aqui está o segredo. Então o Senhor será
o meu Deus. Se ele fizer isso, então ele será o meu Deus. Quando ele faz o voto, vem uma palavra de Deus dizendo a ele, que ele se lembra dela: eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Ah, se o Senhor fizer isso, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Sabe o que eu quero concluir essa mensagem? Se você fizer um voto como Jacó fez, ou se você já fez um voto como Jacó fez, de Deus ser verdadeiramente o seu Deus, aí não é palhaçada. Deus só na hora da luta, Deus só na hora do problema, Deus só na hora que a corda aperta, Deus só na hora que você está entre a parede. Aí você quer Deus, cadê Deus? Eu estou sofrendo, minha família não está bem, eu estou sendo pressionado, eu quero Deus. Se for Deus só para essas horas, esquece, Deus não faz esse tipo de aliança. Mas se você fazer como Jacó está falando, de Deus ser o teu Deus em todo o tempo, se as coisas estiver boas, Ele é Deus. Se estiver ruim, Ele é Deus. Se você estiver com saúde plena, Ele é Deus. Se surgir uma enfermidade, Ele continua sendo Deus, a Ele toda a glória. Se chover, Ele é Deus. Se não chover, Ele é Deus. Se der para viajar, Ele é Deus. Se não der, Ele é Deus. Se você fizer isso, se Deus for o seu Deus verdadeiramente, nada e ninguém pode impedir você e a sua família de florescer. Porque quando Jacó disse lá no verso 28, ele não sabia o que aconteceria nos próximos 14 anos da vida dele, pastor Kleber. Ele não sabia o que aconteceria. E ele está dizendo: se o Senhor for comigo e me guardar e me sustentar, então o Senhor Deus será o meu Deus. Agora perceba que ninguém pode impedir você de florescer se Deus é verdadeiramente o seu Deus. Quando Jacó dá tchau para Labão, porque você viu aqui no texto Deus falando: agora sai, que eu estou mandando você voltar para a sua terra. Quando ele dá tchau para Labão, ele entra em Padã Arã sem nada, só com a promessa: serei contigo e não te abandonarei. Ele entra em Padã Arã, aqui no tapete, ó, Padã Arã. Conhece Labão? Conheço, levam ele até Labão. Ele trabalha 14 anos pela recompensa das moças. Não tem salário, dinheiro. 14 anos sem ver nada florescer. Mas quando ele dá tchau para Padã Arã, Deus é como se Deus estivesse dizendo para ele assim: floresceu? Floresci, Senhor. Tchau. Quando ele dá tchau para Padã Arã, ele entrou de um jeito, ele está saindo de outro. Ele está na frente e tem rebanho, servos, servas. E a Bíblia diz que ele ficou um homem muito rico, um homem que floresceu demais. Deixa eu dizer, vai chegar um tempo na sua vida, eu não estou aqui falando que você vai enriquecer. Se Deus quiser isso, está sobre a tua vida, está sobre a minha vida. Deus não tem problema nenhum em enriquecer pessoas. Eu estou dizendo, não é de você enriquecer simplesmente. Eu estou dizendo, é que você vai florescer. Não sei em que área, não sei em que circunstância, eu sei que eu creio na palavra, e a palavra me dá direito de dizer para você que se Deus for o teu Senhor, você vai florescer. Aplauda o Senhor Jesus. Se você crê que vai florescer, aplauda o Senhor Jesus. Oh, aleluia, oh, glória a Deus, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor.
Em pé no seu lugar, por gentileza. Em pé, os corajosos. E eu vou dar uma oportunidade para todo mundo aqui agora. Todo mundo aqui agora. O Ministério de Louvor pode vir aqui à frente. Eu vou dar uma oportunidade para todo mundo. Pastor, que oportunidade que é essa? As crianças também estão no meio. Todo mundo. Pastor, que oportunidade que é essa? Fala aí, homem de Deus. Eu vou te dar a oportunidade de, a partir de agora, fazer de Deus o seu verdadeiro Deus. Eu não sabia o que eu ia pregar no último dia da campanha, mas no último dia da campanha Deus está te dando um sinal e dizendo assim: eu quero ser o teu verdadeiro Deus. Eu quero agir na sua vida. Eu quero agir na sua casa. Mas deixa eu ser o seu verdadeiro Deus. Leva a sério. Pega firme. O problema do ser humano é que ele quer pegar firme agora e ver Deus fazer amanhã. E Deus não, às vezes não faz isso. Tem o poder para fazer, mas às vezes não faz. Deus quer ver você progredindo dia a dia, avançando, crescendo. Mas que a promessa de florescimento há. E a palavra de Deus para você, a oportunidade que Deus está te dando. Deixa Deus ser verdadeiramente o seu Deus. Eu quero deixar Deus ser verdadeiramente o meu Deus. Deixa Ele ser verdadeiramente o seu Deus. Quero orar por você. Feche os olhos, por favor. As crianças também fechem os olhos, põe a mão na altura do coração. As crianças também conseguem entender isso que eu falei. Já peça desde pequenininho que você quer que Deus seja o seu verdadeiro Deus. E Deus ouve as crianças. As crianças vão orar também dizendo: Senhor, eu quero que Tu sejas o meu verdadeiro Deus. E você adulto, muitas vezes você está relutando aí. Talvez em casa você está relutando. Mas o Senhor está dizendo para você: deixa eu ser o seu verdadeiro Deus. Jacó disse: então o Senhor será o meu Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaque, Deus de Jacó. Arabaçu e Candanás. Senhor, Jacó disse: se Tu fores comigo, por onde eu andar, por onde eu passar, me sustentar na minha jornada, me fizer voltar para a minha casa, então o Senhor será o meu Deus. E o Senhor disse a ele, pai, não foi outra pessoa, foi o Senhor que disse a ele: Jacó, eu vi o que Labão fez. Volta para a tua terra com toda a sua prosperidade que eu te dei, florescido e pronto para florescer mais. E tudo porque Ele fez do Senhor o Deus da vida dele. Pai, nós nos rendemos diante de Ti agora. Eu quero que o Senhor seja o meu Deus. Pai, tem mais gente dizendo isso. Eu quero que o Senhor seja o meu Deus. Tem crianças dizendo isso, meu Pai, que quer que o Senhor seja o verdadeiro Deus da vida delas. Então, Senhor,
aquele que está dizendo, talvez tem pessoas longe do teu caminho, dizendo: Senhor, eu estou me voltando, eu estou voltando, eu estou voltando, eu quero que o Senhor seja o meu Deus verdadeiro. Pai, se assim está acontecendo, Tu tens liberdade em nosso coração, age em nossa vida, pois estamos declarando, Pai, a palavra de Deus. A vida cristã é passos de fé. Estamos dando um passo de fé agora, dizendo: no nome de Jesus, Deus, Tu és o nosso verdadeiro Deus, hoje e sempre. Amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Quantos querem florescer, diga glória a Deus. Quantos querem florescer, diga glória a Deus. Então, faça de Deus o seu verdadeiro Deus. Amém? Diga bem forte assim, ó: o meu Deus é o meu verdadeiro Deus. Agora diga assim, ó: o Deus de Jacó é o meu verdadeiro Deus. Amém? Eu quero te abençoar para você ir embora para sua casa. Campanha encerrou fisicamente. Nós vamos ter outra campanha semana que vem. Já prego a introdução de uma nova campanha. Essa terminou fisicamente, o poder dela continua. Porque olha o que você aprendeu. Se Deus for o seu verdadeiro Deus, você vai florescer. Como é que essa campanha termina? Como é que essa campanha termina? Não termina, porque se Ele é o teu Deus, você vai florescer o tempo todo. Amém? Na hora certa, no dia certo, no momento certo, você vai florescer. Amém, queridos? Faz assim com a sua mão, vou dar a bênção apostólica. E o Ministério de Louvor entra no louvor, na música aí que vocês prepararam, tá bom? Que o grande amor de Deus e a graça consoladora do Espírito Santo seja com cada um de nós que estamos aqui na igreja e com aqueles que estão em casa, ou de onde estiverem assistindo. Que essa bênção seja sobre a nossa vida. E ó Pai, está ligado na terra, está ligado nos céus. Tu és o nosso Deus, o nosso verdadeiro e único Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor Jesus. Você está dispensado, vão na paz, vão na bênção do Senhor. Deus abençoe. Deus abençoe o pessoal que está em casa. Vamos com Deus. Deus abençoe, gente. Vamos com Deus. Deus abençoe. Deus abençoe.